Amados, abra sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes capítulo 7, versículo 16. Glória a Deus para sempre. Juízes capítulo 7, versículo 16. Eu gostaria que os irmãos permanecessem com as suas Bíblias abertas e nos ajudasse na leitura dos textos bíblicos que precisamos ler. Correto? Vamos ler a Bíblia. Capítulo 7, versículo 16, está escrito: Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios com tochas neles. Vamos ler de novo. Então, repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios com tocha neles. Estamos falando de uma guerra. Estamos falando de uma grande batalha. E algo que foi literal. E esta guerra e esta batalha, hoje sim, nós também podemos enfrentá-la. Não da forma que Israel enfrentou literalmente, mas da forma espiritual. Existem guerras e conflitos e situações pelas quais nós precisamos fazer alguma coisa e Deus conta conosco. Deixa eu dizer algo muito importante nesta noite. Desde o altar até o crente mais frio que não consegue ficar dentro do templo. Deus nos confiou uma grande obra e nos deu uma grande responsabilidade. E Ele conta conosco. Ele conta comigo, Ele conta com você. Ele acredita em mim, Ele acredita em você. Glória a Deus. E o que eu e você, estamos fazendo com aquilo que Deus nos confiou, com aquilo que Deus entregou em nossas mãos. Eu me lembrei agora da pergunta feita a Jonas por ocasião, literalmente,
uma tempestade violenta, espiritualmente um juízo de Deus. Encontraram o capitão daquele navio, encontrou um profeta dormindo no meio de uma tempestade. Ninguém conseguia dormir, mas ele conseguiu. Tiago vai dizer: levanta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Como se consegue dormir no meio de uma tempestade? Mas ele dormiu. De sorte que foi repreendido por um pecador, que disse: levanta-te dormente. Em outras palavras, o que tem com você? O que está acontecendo com você? Como você, numa situação dessa, em que a vida de centenas de pessoas estão em risco, em perigo, a tua própria, e tu está aí dormindo? O que você está fazendo aqui? Quem é você? De onde você está vindo? Quem é o teu Deus? Tu tem algum Deus? Glória a Deus. Aleluia. Amados, estas três companhias, ou esses 300 homens, dividido em três companhias, foi uma seleção de Deus. Foi uma orientação celestial. Há um homem simples, menor, de uma família menor, mas se colocou nas mãos de Deus. Porque tudo que Deus quer e precisa é de um crente disposto, que se coloque nas mãos dele e diga: sim, Senhor, conte comigo. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que o povo de Deus, eles foram entregues nas mãos dos midianitas por 7 anos. Foram entregues, ou seja, Deus os entregou. Você sabia que nós temos ao nosso redor a proteção de Deus? A Bíblia vai chamar de o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem a Deus. Mas há uma proteção. Glória a Deus. E enquanto você está protegido pelo Senhor, tudo quanto o inimigo pode fazer é chegar ao teu redor, mas ele não pode te tocar. Para que o inimigo possa nos tocar, porque existe um contraponto, e alguém vai mostrar biblicamente alguém, como Jó e tantos outros, que foram tocados. 2 pontos. Pode sim, com a permissão de Deus. Ou seja, o diabo, para tocar em alguém que pertence a Deus, ele tem sim que ter a autorização de Deus. Ainda que este crente esteja em pecado, mas o diabo só pode tocar nele se Deus permitir. Glória a Deus. Pedro
O diabo foi falar com Jesus para se ir andar com ele. E ele não deixou, porque Pedro não estava em condição nem preparado. Mas, meus amados e queridos irmãos, Deus quer que você seja um instrumento nas mãos dele. A Bíblia vai dizer que os israelitas estavam nas mãos dos midianitas. Por quê? Eu gosto muito deste porquê. E a gente vai ver Juízes capítulo 6, 1 e 2. Leia comigo, por favor. Aleluia. Juízes capítulo 6. Não fecha a Bíblia, a gente vai ler muitos textos. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então, os israelitas estavam nas mãos dos midianitas, por quê? Porque eles fizeram o que era mal perante o Senhor. E Deus não tem compromisso com o crente no pecado. Aleluia. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2 e 15 e 16. Por favor. Vamos entender estas coisas das Escrituras. 28, 1 e 2. Monte Gerizim. A palavra profética, que é que diz? Será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bênção, estas bênçãos é para mim, estas bênçãos é para você. Quando? Quando você der ouvido à voz de Deus, quando você guardar os mandamentos do Senhor, aí sim Deus vai te exaltar. Glória a Deus. E Deus vai abençoar tudo que você tem. Mas tudo que você tem ficará debaixo da poderosa mão de Deus e abençoado por Ele, se você der ouvidos e se você guardar a sua palavra. Deus reserva as suas bênçãos para os seus. Mas por que os seus nem todos recebem? Porque sai do projeto. Porque não dar ouvidos à voz do Senhor. Quem não lembra as últimas instruções de Jesus no Monte Olival, e as instruções dadas, somente quase 120 cumpriram, e 380 não cumpriram. Ouviram, mas não obedeceram. Mas os 120 que deram ouvidos, os 120 que cumpriram, foi os 120 que receberam a bênção em Jerusalém.
Versículo 15 do mesmo capítulo de Deuteronômio. Será, porém, vamos igreja, toda igreja. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não poderão cuidar em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás na tua terra e no campo. Isto. Então o que vai acontecer? Quando se dar ouvidos e se coloca em prática, vem sobre nós o quê? Bênção. E quando não damos ouvidos, virá sobre nós o quê? Maldição. Quando a gente dá ouvidos, significa nós confiamos, nós acreditamos, nós honramos aquele que está falando, a saber, Deus. Quando a gente não dá ouvidos, a gente está o quê? Desconfiando, não acreditando, não crendo, chamando de mentiroso e desonrando. Você já parou para pensar nisso? Isso é muito sério. Eu estou falando que eu e você precisamos, sim, nos colocar nas mãos de Deus para que Ele nos use como instrumento em suas mãos. Israel era um povo especial. Era a única nação, ou foi a única que Deus escolheu. E disse, vocês me pertencem, são meus. Se vocês me obedecerem, eu serei o Deus de vocês. Eu estarei no meio de vocês. Mas o problema daquele povo, irmãos, é porque eles fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Glória a Deus. E por conta disso, eles foram entregues nas mãos dos midianitas por 7 anos. Aleluia, misericórdia mesmo. E por conta deste pecado, eles sofreram graves consequências. Versículo 2, a Bíblia vai dizer que aquele povo que seria cabeça agora era cauda, que aquele povo viviam agora escondidos nos montes, nas covas, nas cavernas. Por quê? Porque prevalecia o domínio dos midianitas sobre Israel. Aí versículo 2, olha aí, dá uma olhada na Bíblia. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, nas cavernas, nas fortificações. Eles agora abandonaram a sua zona de conforto, o aconchego do seu lar, porque fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. E nós precisamos ter cuidado, porque tem muitas pessoas na igreja, servindo ao Senhor, que tem feito o que é mal perante os olhos do Senhor, que não tem discernido entre a mão esquerda e a direita, porque não sabe o que é prioridade, porque não sabe discernir o que é sagrado do que é profano. Isso é muito perigoso. Quando você não sabe discernir. Tem pessoas que não discernem, como os irmãos lá em Coríntios. Eles não discernem nem a mesa do Senhor, nem a ceia. Eles tomavam santa ceia em pecados. No dia de um ajuntamento solene,
os crentes de Coríntios se embriagavam. E tinha deles que até dormia com a mulher do pai. Pastor, está na Bíblia. Aleluia. Pense o que é alguém em adultério, em fornicação, em prostituição, em roubo, em mentira, e tomando a santa ceia do Senhor. E Deus vendo. Ou você acha que Deus é míope, e como Ele está muito distante, Ele não vai te alcançar com os olhos dele? Diga comigo, Deus está me vendo. Eles estavam escondidos. Crente não pode viver escondido. Crente tem que ser, como Paulo disse, com cara descoberta, e o seu rosto refletindo como espelho a glória do Senhor. Alguém tem que olhar para a tua cara e ver o brilho de Jesus. Se alguém disser mal contra você, disser que você é isto ou aquilo, mas se for mentindo, Jesus diz, dê uma festa. Porque os profetas que foram antes de vós também foram caluniados, mentiram contra eles. Então alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Agora, ai daquele quem tocar em você mentindo, ai daquele quem tocar num crente fiel e sincero mentindo, ai daquele, porque Deus não vai ter o culpado por inocente. E amanhã você vai ver eles correndo. E amanhã vocês vão ver ele com medo. E amanhã vocês vão ver eles perderem as suas casas e ter que ir para as covas. E cova não é lugar de crente, pastor Bento. Cova é lugar de defunto. É Deus dizendo, vocês estão mortos. E sabe por que vocês estão mortos? Porque vocês fizeram o que era mal perante os meus olhos. Aleluia. Mas a Bíblia vai mais além. Aleluia. Além deles perderem a zona de conforto, sair do aconchego das suas casas, ir para os montes, para as covas, para as cavernas, todo o produto que eles plantavam eram destruídos. Ou seja, Deus está falando aqui, Marinho, de economia. Deus está falando aqui de finanças. Deus está falando aqui de dinheiro. Oh, aleluia. Porque tem muitas pessoas que se incomodam quando se fala de dinheiro. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, no versículo 4, glória a Deus. No versículo 2, que o domínio dos midianitas sobre Israel era tão grande. Glória a Deus. E que no versículo 3, Israel semeava, mas os midianitas e os amalequitas também, os povos do Oriente, a saber, Seir, subiam contra ele, e contra ele se acampavam e destruía os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam sustento algum, nem ovelha, nem bois, nem jumentas. Glória a Deus. Você está entendendo? Escute. Os produtos plantados
eram destruídos. A fonte de renda, o básico era tirado. A criação eram destruídas. E a Bíblia vai dizer no versículo 6 que Israel se enfraquecia, que Israel empobrecia. Vamos no versículo 6. Assim, Israel, vamos igreja, 1, 2, 3. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Pastor Bento, foi necessário, eu disse, foi fraco, eu disse, foi necessário Deus entrar em juízo contra o seu povo para que eles se lembrassem do Senhor. Para que eles temessem a Deus. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. E isso não é ruim, isso é bom. Ruim é quem não vem nem pelo amor nem pela dor, porque não vem mais. Vai para onde? Para o inferno. Aleluia. Eu estou falando de você ser instrumento nas mãos de Deus. Não esqueça disso. Você é ou não é um instrumento nas mãos de Deus? Você é um servo útil ou inútil na obra do Senhor? Deus pode ou não pode contar com você? Glória a Deus. Vamos lá. Vamos à providência divina. Versículo 7. Leia. Tendo os filhos de Israel feito o quê? Foi fraco. Tendo os filhos de Israel o quê? Pronto. Israel lembrou de uma coisa que muitos precisam se lembrar na nossa geração: da oração. Crente que não ora, irmão, dois pontos. A Bíblia vai dizer que eles clamaram. E quando eles clamaram, o que foi que Deus fez? Número 1, Deus ouviu. Se você orar, Deus vai ouvir. Se você orar, Deus vai responder. E Deus ouviu e Deus respondeu. E como Deus fez? Versículo 7. Primeira coisa que Deus fez foi mandar um profeta. Um profeta. Mas o problema, senhores obreiros, é que muita gente tem medo de orar, porque tem medo da resposta de Deus.
Você já viu aquele movimento do Espírito Santo que abala a igreja? E tem muitos crentes que levantam e saem de fininho. Não é o diabo que está levando ele, não. É ele que está com medo de o Espírito de Deus tirar a máscara dele. Mas oxalá que os quatro cantos deste santuário seja tomado pela glória de Deus Todo-Poderoso. E que Deus levante verdadeiros profetas e profetisas. Estou falando de profeta de Deus. Estou falando de profecia, não de profetada. Estou falando de porta-voz de Jeová. Que dá? E o que te amo, eu foi, que te lopito funerraia. Alá, tio. Depois do clamor, Deus levantou um profeta, versículo 8. E o profeta diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Isso é o profeta dizendo ao povo: e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. Fui eu expulsei de diante de vocês e vos dei a terra. Eu dei a terra para vocês. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não tem mais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo o quê? Foi fraco. Contudo o quê? Não destes ouvidos à minha voz. Isto implica dizer que na nossa geração, no século 21, os chamados crentes não têm dado ouvidos à voz de Deus. Como, pastor? Como é que se dá ouvidos à voz de Deus? Lendo a Bíblia. Tem crente de 20, 10, 15, 5, 30 anos na igreja que nunca leu a Bíblia toda. Não dar ouvidos à voz de Deus. Segundo, na nossa geração, o chamado povo de Deus não tem prazer na lei do Senhor e não medita nela de dia e de noite conforme a instrução de Jeová. E mais, não gostam de doutrina. Glória a Deus, gosta de movimentos de homens. Gosta de coisas fantasiosas e espetaculares. Aleluia, andam atrás de shows, de movimentos gospel. Aleluia. Deus ainda levanta profeta na nossa geração. Oh. Mas o profeta foi levantado depois do clamor. Mas amados,
o profeta entregou o recado. E o povo, senhores obreiros, não foram sensibilizados. E o povo continuou no mesmismo. Não deram ouvidos à voz profética, à voz de Deus, através do profeta. E o que foi que Deus fez? Mandou um anjo. Aleluia. Eu não sei se o profeta estará aqui hoje, mas o anjo eu sei que está. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. 6:12, 6:11. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biezita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Deixa eu dar um nome a isso. Sabe como é o nome disso? Compromisso. Diga comigo, compromisso. Estamos numa geração de crentes descompromissados. Que crente que entra ano, sai ano, não evangeliza, não dá uma literatura, não convida ninguém para a igreja, não ganha uma alma, não faz um dia de jejum, não faz vigília, escola dominical é um bicho, não cresce, é anão a vida inteira. Glória a Deus. Pastor, essa mensagem a gente não queria ouvir. A gente queria ouvir aquela que abre a gaveta e tira a chave com a bênção. Teu carro, tua casa. Deixa de ser menino. Não foi para isso que Jesus veio. Glória a Deus. Ele veio para que você chegasse no céu. Ele disse, quer vir após mim? Eu estou indo para o céu. Quer vir após mim? Quero. É para ir para o céu? Para o céu eu vou. Então negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Está combinado? Tá, eu entro, eu vou. Aí o diabo diz, eu não vou deixar você chegar. Pronto. Aí você já, de cara, já constituiu um inimigo. Não adianta. Cristianismo é isso. Conhecido pelos amigos e também pelos inimigos. Não pense que você sendo usado instrumento nas mãos de Deus, você vai ser aplaudido. Vai sim, mas vai ser também crucificado. Ah, eu queria ser como Paulo, mandar o lenço. O lenço, irmão, leva o lenço lá. Glória a Deus, o lenço. R$1.000 cada lenço. E aonde botar a cura. Você queria ser o Paulo para mandar lenço? E você queria ser o Paulo nas masmorras de Filipe depois de ter tomado uma surra em via pública? Glória a Deus. Não, cada lapada você vai ganhar 100. Não, quero não, pastor. Queridos, eu estou aqui com o anjo. Deixa Paulo lá. O povo de Deus clamou. Deus mandou o profeta. E agora Deus mandou um anjo. Glória a Deus. E quando o anjo chega, ele encontra um crente que tinha, sim, compromisso com o reino. Compromisso com Deus. Compromisso com o seu povo. Capítulo 6,
versículo 14 ao 17. O que é que diz? Então, Senhor, vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse: Aleluia. Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que o és comigo que falas. Até o 16. Deus disse para Gideão, disse para o crente compromissado: eu vou te usar poderosamente. E sabe, é você que vai livrar Israel. E é nesta palavra que ele encontra a pessoa certa. A pessoa certa não é a que pensa ser, é a que tem a certeza de que não é. Glória a Deus. Ele disse: eu. A pessoa certa, irmãos, ela tem características específicas, e uma delas se chama humildade. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e sou humilde de coração. Aleluia. A pessoa certa, ela reconhece que não é quem é Deus, que não pode, mas que Deus pode. E ele, apresentando a sua insignificância, Deus disse: olha, Gideão, você vai ferir os midianitas como se fosse um só homem. Glória a Deus. E aí, Gideão não se deixou levar pela emoção. Não, irmão. Ele sabia a grandeza da missão. Ele sabia que ele precisava estar na inteira dependência do Senhor e ter a ajuda do Espírito Santo. E o que ele faz? Ele pede a Deus o quê? Um sinal. Ele pede a Deus um sinal. Que não vamos falar dele hoje, porque só este sinal, aí tem uma grande mensagem e não para poucos minutos. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Gideão, ele sacrifica a Deus, ele edifica um altar ao Senhor. Vamos lá, versículo 26, me ajudem. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Isso. Primeira coisa, ele edificou um altar. Abro aspas, ou parêntese. Você tem o seu altar edificado na sua casa? Você tem o seu lugar de encontro diário com Deus? Ou não? Todos nós temos o nosso lugar de encontro diário com a comida. Tem ou não tem? Tem, todo mundo tem. Não, pastor.
7 horas da manhã, outros 6 horas, outros 8 horas. Eu tenho o meu lugarzinho. Eu chego lá e que eu preciso cuidar do meu corpo. Está errado? Não, está certíssimo. Mas o seu lugar, o seu altar, você tem? O lugar de encontro com o seu espírito, a sua alma, para alimentá-la? Ou você não precisa cuidar do seu homem interior? Porque se você só alimenta a carne, você será carnal. Mas se você alimenta mais o espírito, você será espiritual. Então Gideão sacrificou a Deus. Gideão edificou o altar. Glória a Deus. Versículo 30. Vamos ver o que Gideão fez. Quem tem altar? Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. No altar de Deus, ele recebeu força para derrubar o altar de Baal. No altar de Deus, ele recebeu direção de pôr abaixo a idolatria, a ofensa a Jeová. E ele foi lá e derrubou o altar de Baal. Aleluia. E por que ele derrubou o altar de Baal? Porque ele era um homem de oração, ele era um homem de compromisso, ele era um homem que amava a Deus. Aleluia. Versículo 34. Vai dar uma razão maior que o levou a derrubar este altar. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiseritas se ajuntaram após ele. Levante a mão e adore. Gideão estava cheio do Espírito Santo agora. Gideão estava cheio do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo, aleluia. Quem está cheio do Espírito Santo, aleluia, destrói o altar de Baal. Quem está cheio do Espírito Santo, toca a buzina. Quem está cheio do Espírito Santo, aleluia, levanta um exército para a batalha. Eita, gamá. Glória a Deus. Queridos, versículo 36, nós encontramos mais uma vez. Versículo 34, Gideão sendo revestido com o poder de Deus. Toca a trombeta, junta o povo, glória a Deus, e faz a prova com Deus. No versículo 34, 36, ele faz a prova sobre aquilo que Deus havia lhe dito, que por meio dele livraria a Israel. Glória a Deus. E no versículo 7, ele recebe um novo nome. Agora não era mais Gideão. Seu nome agora era Jerubaal. Por quê? Porque derrubou o altar de Baal. Porque decretou guerra contra as forças opostas do inimigo. Glória a Deus. E agora, meus amados irmãos,
como instrumento nas mãos de Deus. Ele precisa de uma grande vitória. Porque não era nada fácil aquela batalha. Existem batalhas, irmãos, que não é nada fácil e que não podemos vencer por nós mesmos. Somos incapazes. E esta era uma daquelas. Se você observar, você vai ver a situação que o povo estava vivendo. Mas os inimigos de Deus precisavam sim serem derrotados. O povo estava humilhado, vencidos, desestimulados. Mas aparece agora um homem, eu disse um homem cheio do Espírito Santo, um homem com a vida consagrada a Deus, um homem que disse: Deus vai nos entregar os midianitas, vai entregar os midianitas em nossas mãos. Vocês não precisam ter medo, nós vamos vencer, vamos entrar na batalha e vamos vencer. E ele convenceu e entrou para lutar ao lado de Gideão. 32.000 homens. Diga comigo, quantidade. Diga, quantidade não é qualidade. Deus não conta com quantidade. Deus conta com qualidade. Não se envaideça. Não se ache. Porque você tem muitos com você. O problema não é as pessoas estar conosco, é as pessoas estarem com Deus. Quem está, Bento, convosco hoje, se não estiver com Deus, amanhã pode estar contra você. Mas quem está com você hoje, se estiver com Deus, amanhã está com você. Ainda que você decepcione, mas ela está com você. Por quê? Porque está com Deus. Aleluia. Queridos, a Bíblia vai dizer que tinham 32.000. E que havia uma guerra, uma batalha. E que essa batalha precisava, sim, ser vencida. Afinal, já havia se passado 7 anos de sofrimento. Porém, Deus conseguia ver o que Gideão não conseguia. Deus vai sempre estar vendo aquilo que você não consegue ver. Nos seus relacionamentos, nas suas amizades, nas pessoas que estão lhe ladeando. Porém, Deus mostra, Deus revela. E para isto, como diz o pastor Genival Bento, Deus provoca. Deus tem estratégias extraordinárias. Queridos, todo servo útil na conquista do mundo para Cristo. Eu disse o quê? Todo servo útil na conquista para o mundo para Cristo é um vaso, é um instrumento, é uma bênção. E quem é este servo
utilizado na conquista do mundo, ele é um vaso. E não é um vaso de ouro, de prata, de diamante, de rubim. Não. É um vaso de barro. Então, desse moço, um menininho, um rapaz, um moço, um irmão que apareceu ali de umas brenhas ali, da onde? Um lugar chamado Canoas. Tem rio lá? Não, mas é Canoas. Canoas. Tem esse lugar? Procurei no mapa, não achei não. Não está não no mapa, que não é uma cidade não. Aleluia. Glória a Deus. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está correndo da perseguição, da luta, das crises, da situação. E chegou aonde o menino? Em Samaria. E o que aconteceu em Samaria? Fechou os terreiros de macumba. Houve um avivamento tão grande. Glória a Deus. Ele chegou lá na carreira, a pé. E agora? Ele passou aqui numa carruagem. No superintendente da África. Aleluia. E agora? Ele passou voando na asa do anjo. Passou voltando. Deganda chorabacaia. Levante a mão e glorifique a Deus. É isto que Deus faz com os que são vasos nas mãos dele. Agora não é vaso de prata. Não é vaso de ouro, nem de brilhante. É vaso de barro. Diga barro. Barro. Porém, vaso de barro, porém, nas mãos do Senhor. Faz assim, diga, nas mãos do Senhor. Vaso de barro, nas mãos do Senhor. Será que a gente pode achar alguma coisa sobre isso? 2 Coríntios 4:7. Leia um profeta aí bem alto. 2 Coríntios 4:7. Aleluia. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu não entendi não. Temos o quê? Esse tesouro em vasos de barro. Temos este tesouro. Que tesouro é esse que Paulo está falando? Aí eu me lembrei agora da Shirley Cavalhais. Achei um tesouro pendurado na cruz. Querem saber o nome. Seu nome é Jesus. Aí Paulo vai dizer: temos este tesouro. O que é que ele está dizendo, pastor Bento? Que nós temos Cristo em nossas vidas, que não vale nada, e somos pó e cinza. Deixa rabanda subei de la basura bacaia. Leite-olou. Achei um tesouro pendurado na cruz. Querem saber o nome. A igreja, seu nome. Ei. Oh. Vasos de barros, porém com um tesouro dentro, que é Jesus. Este vaso de barro é útil, porque dentro dele tem um tesouro. Bata a mão no peito assim, diga: este vaso de barro é útil, porque tem um tesouro dentro dele. Levante a mão e glorifique. Por isso somos luz do mundo. Por isso somos sal da terra. E é esta luz que resplandece quando o vaso é quebrado.
escureceu. Aleluia, irmãos, era 32.000, mas o Senhor disse: Gideão, prega, faz um culto de doutrina, e fale sobre covardia, e fale daqueles que não são verdadeiros. E Gideão deu um sermão poderoso ali, meus amados irmãos, e 22.000 voltaram murmurando, reclamando e falando mal de Gideão. Você é pastor nada. Como é que a gente estará aqui para ajudá-lo? E ele vem nos maltratar. Não fico mais aqui nessa igreja. Eu vou para aquela de lá. Vá-se embora. Irmão, não era pouca gente não, pastor Bento. Pensa 22.000 pessoas, cada um com um WhatsApp. O mundo inteiro soube que Gideão era ignorante, que Gideão era um pastor bruto, que Gideão não respeitava ninguém, que era isso e que era aquilo. Mas Gideão era um vaso de barro, mas dentro dele havia um tesouro. Aleluia! Pronto! 10.000. Senhor, 10.000 é muito pouco para esta guerra. Deus disse: Gideão, olha, Senhor, mas eu tenho uma seleção de 10.000, mas são os melhores. São meus amigos. São aqueles que estão comigo, ao meu lado. Você acredita, Gideão, que eles estão ao seu lado mesmo? Quando é que eles vão estar ao seu lado? Quando é que você pensa que eles estão ao seu lado? Quando você estiver abençoando eles, eles vão estar com você. Mas se você fizer qualquer coisa que contrarie, eles não vão ficar com você. Senhor disse: faça a prova. É simples, é só você fazer prova. Faça a prova. E Gideão fez a prova. E da prova só ficaram 300. Queridos, isso significa que a maioria não tinha tesouro. Isso significa que a maioria era de ouro, de brilhante, de rubim, de cristal. Eram pessoas importantes, eram pessoas valorosas demais. Não eram servos. Aquele que bate continência, aquele que diz, pode contar comigo, e você conta mesmo. Não eram obedientes, não eram fiéis. A Bíblia vai dizer que o Senhor diz: olha, Gideão, te preocupa não. Versículo 7 do capítulo 7. Disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, ou seja, que foram cautelosos, que foram vigilantes, que estavam verdadeiramente preocupados com a situação, são esses 300 homens, Gideão, que lamberam a água. Eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente, toda que se retire, cada um para o seu lugar. 10.000, tirou 300, 9.700, disse não.
Agora imagino, conjecturar, né? Vamos conjecturar. Eu quero ver agora. Vamos ficar só olhando para a gente ver a vergonha que ele vai passar. A derrota que ele vai sofrer. A exclusão é uma coisa terrível. Glória a Deus. A verdade dói, machuca, mas é a verdade. Jesus disse, irmão, que a verdade liberta. Mas não liberta a todos. Liberta aqueles que o Senhor libertar. Mas o Senhor só liberta aquele que se arrepende. Observe os textos, porque às vezes a gente passa assim de avião, não dá para conhecer, né? E conhecereis e a verdade vos libertará. Mas tem um outro versículo lá na frente, o 36, e diz: E se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a verdade não liberta? Entre aspas. Isso é parcial. Ela liberta quando você abraça esta verdade. Mas isso, irmão, pastor, o que pode ser verdade para o senhor pode não ser para mim. Em outras palavras, eu não tenho obrigação de acreditar no Senhor. Meu céu. Aleluia. Queridos, Gideão agora recebe de Deus a instrução, a garantia. E a Bíblia vai dizer algo muito interessante. Vamos ler capítulo 7. Gideão mandou alguém lá no arraial dos midianitas, dos amalequitas, e os povos, eram 3 nações, na verdade. A Bíblia diz no versículo 12, que eles eram como gafanhotos, cobriam o vale, como gafanhotos, em multidão. Eu imagino, só a quantidade deles dava para matar os 300 do coração. Mas o problema dos 300 é que eram vasos. Diga vasos. Isso. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro. Versículo 13, me acompanhe. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: Tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: Não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Ele ouviu. E agora, versículo 15. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, ele adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Pare e pense. 300 homens. Essas 3 nações, era tanta gente que cobria os montes e os vales como gafanhotos. Mas Gideão mandou que ele se levantasse e disse: Deus nos entregou, ou os entregou em nossas mãos. E agora, ele repartiu
em 3 companhias, deu a cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios e tocha nestes cântaros. Essas trombetas, meus amados irmãos, simboliza a proclamação do Evangelho. A palavra profética que nós temos que levar às pessoas que estão precisando de salvação. Essa trombeta precisa ser tocada pelos crentes proclamando a grande vitória do Calvário por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aleluia. E a ordem de Gideão era quebrar o vaso, manter a tocha acesa e tocar a trombeta. Diga, quebrar o vaso. Foi fraco, diga, quebrar o vaso. Manter a tocha acesa e fazer o que mais? E tocar a trombeta. Versículo 17. Disse Gideão: olhai para mim, fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim farei. Exemplo: quando eu tocar a trombeta, todos os que comigo estiver, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial ao príncipe da vigília média, havendo-se pouco tempo, antes trocando as guardas, e tocaram as trombetas, quebraram os cântaros que trazia nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas, despedaçaram os cântaros e seguraram na mão esquerda as tochas na mão direita, e as trombetas foram tocadas exclamando: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo o povo deixou correndo a gritar e a fugir. Diga amém. Em outras palavras, Deus deu vitória a Israel através de um vaso. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E seja certo de uma coisa: seja qual for a luta ou a batalha que você está enfrentando, é só obedecer às orientações do Senhor e Deus vai te dar vitória. Só quem crê fica em pé e diga amém.